e que nesta manhã nós todos possamos deixar o Espírito Santo agir, falar em nós. É a ação do Espírito Santo que move o nosso coração, é a ação do Espírito Santo que faz com que nós sejamos homens, mulheres de Deus, capazes de falar palavras acertadas, capazes de colocar diante de Deus tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos a serviço do reino de Deus. E que o Espírito Santo nesta manhã abra o nosso coração para que nós possamos compreender, entender, para que possamos estar plenos, cheios da graça de Deus, para que possamos deixar a palavra de Deus cair no coração de cada um de nós. E que, como Maria Madalena, que nós também possamos levar a palavra de Deus aos irmãos. A certeza da ressurreição, a certeza de que o Senhor está vivo, presente no meio de nós, e que Ele deve viver por nós e em nós. Que a palavra de Deus que nós vamos ouvir agora possa nos iluminar, possa trazer a nós esta iluminação. Se alguém tem a Bíblia e quiser pegar, é João, o Evangelho de João, João 20, 11. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram meu Senhor, eu não sei onde o puseram. Ditas essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai. Mas vai aos meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e lhe contou o que ele havia falado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O retiro é sempre para nós uma grande oportunidade da gente poder fazer uma grande experiência de Deus. Mas é também um momento muito perigoso, porque nós também podemos perder todas as graças do retiro, não é? Quando a gente volta para casa e a gente fala assim: agora esse final de semana eu já rezei bastante, agora eu não preciso mais rezar, já estou com o meu estoque de oração cheia e não preciso mais fazer muita coisa. Podemos correr esse risco, né? E aí tudo aquilo que nós vivemos no retiro vai por água abaixo. Por quê? Porque a gente não conservou. O retiro, ele é, antes de tudo, uma forma da gente se reabastecer. Na correria do dia a dia, e que eu sei que vocês correm muito, tem muitos a fazer, e como nós também temos aqui, nós muitas vezes esquecemos e deixamos passar momentos de graça na nossa vida. Existem 2 graças que é importante a gente lembrar. Primeiro, a graça santificante que nós recebemos no nosso batismo. Essa graça, ela independe de nós. Quando nós somos batizados, nós recebemos esse dom, esse presente de Deus na nossa vida. E ninguém pode tirar de nós. Por isso que o batismo é um batismo só. Independe da nossa vontade. Uma vez que você foi batizada,
está batizada. Por quê? Porque o Espírito Santo desceu sobre você e ele mora dentro de você. Você querendo ou não, eu não quero mais ser batizado nessa igreja, eu não quero mais fazer isso. Azar o seu. Não tem jeito, porque é um caráter, né? Imprime um caráter. Você está batizado para sempre. Existe essa graça que Deus te dá de presente. Mas existem também outras graças que dependem de nós também. Por exemplo, você vir a esse retiro. É uma graça que Deus te deu, mas muitas pessoas que podiam até ter vindo e não quiseram vir. Deixaram a graça passar na vida delas. Né? Se você for testemunhar aquilo que aconteceu nesse retiro, eu tenho certeza que você teve muitos momentos de graça na sua vida, que também você que veio pôde deixar passar ou não. Às vezes você estava lá, prefiro ir dormir do que ir na palestra. É uma opção que cada um tem. Mas é um momento da graça de Deus que vem e que se a gente não estiver aberto a essa graça, a graça passa por nós. Então, essa graça, o retiro, é sempre uma graça na vida de cada um de nós. E nós precisamos estar abertos a isso. Né? O texto que nós ouvimos de Maria Madalena é esse texto que vai nortear agora a vida de vocês. Como mulheres, como mães, como pessoas que serão canal da graça de Deus para tantas pessoas. E que daqui em diante vocês vão ter que olhar e tentar mensurar e colocar dentro de você aquilo que você viveu aqui dentro. Por isso que Betânia, nós sempre dizemos, Betânia, ela vem na vida da pessoa e ela transforma a vida da pessoa. Ninguém que passou por aqui, né, e isso não é mérito nosso, né, nós que estamos aqui na comunidade, nem foi mérito do Padre Léo, mas foi inspiração de Deus na vida do Padre Léo. Por isso que ele deixou essa obra para ser continuada. O fato do Padre Léo ter morrido, né, naqueles 15 anos atrás, talvez muitas pessoas pudessem dizer, e como disseram, né? Agora acabou. Né, agora, pronto, né? A Betânia, não vai muito longe, que logo, logo vai, porque agora o Padre Léo não está mais aí, o cabeça que se levava à frente, não está mais. Mas como a obra não era do Padre Léo, a obra permaneceu. Com muitas dificuldades, é claro. Porque o Padre Léo tinha todo um jeito de ser, de falar, de agir, né? De providenciar. A providência de Deus vinha através do Padre Léo. Mas, de repente, Deus tirou o Padre Léo de uma forma física. Né? Deixou ele, e todas as pessoas que vêm aqui em Betânia falam assim, nossa, a gente consegue sentir a presença do Padre Léo. Mesmo talvez quem não tenha conhecido ele pessoalmente, né? Fisicamente, mas consegue perceber a presença dele entre as coisas, né, sobre as situações que aqui acontecem. E aí a gente vai percebendo que Deus, ele vai agindo de acordo com aquilo que ele quer fazer. Nós temos os nossos planos, né, como certamente cada um de nós aqui temos os nossos planos, os nossos sonhos, as coisas que a gente quer fazer, que a gente deseja realizar e tudo mais. Mas só que Deus também tem os seus planos, tem os seus caminhos. Né? A pandemia veio com tanta força e com aspereza às vezes, né? E nos ensinou isso. Ensinou que a gente tem que se colocar inteiramente nas mãos de Deus, porque o projeto é dele e nós temos que nos adaptar ao projeto dele. Fazer, é claro, os nossos projetos, os nossos sonhos, realizar, mas deixar-nos conduzir pela palavra de Deus e pela vontade de Deus na nossa vida. Há uns 2 ou 3 anos atrás, eu lancei esse livro aqui, chamado Reconquistando o Sentido da Vida. Esse livro, ele fala muito das coisas que as pessoas têm vivido ultimamente. Durante 20 anos de padre, e quando eu escrevi, acho que eu tinha 18 ou 17 anos de padre, e eu ouvi muitas histórias. E eu falei, eu não posso ficar com essas histórias só para mim, eu preciso ajudar as pessoas a compreender o seu processo, né? Reconquistar os sentidos das suas vidas. Então, nesse livro eu falo de depressão, falo do suicídio, falo de algumas coisas que são muito importantes para nós e que, às vezes, a correria do dia não nos deixa falar e não nos deixa pensar. E esse livro tem um capítulo que
eu acho assim, ele é muito importante para nós, que ele fala assim, o meu problema e o problema dos outros. Há muitos de nós que passamos muitas dificuldades e que temos muitos problemas, mas tem muitos de nós também que não é que nós temos os problemas, nós vivemos o problema do outro na nossa vida. E nós queremos resolver todas as coisas. E por isso, às vezes, nós nos perdemos. A mãe, por exemplo, fica muito angustiada, fica muito triste porque o filho, no seu casamento, teve um problema e ele se separou da mulher, né? Ou ela separou do marido. E a mãe e o pai começam a viver esse problema como se fosse seu. Eu sei que nós queremos amar e nós amamos muito as pessoas, mas nós temos que deixar cada pessoa resolver os seus próprios problemas. O filho, quando é pequenininho, vai crescendo, nós temos responsabilidades. E nós temos responsabilidades até de falar em nome deles. Mas depois que eles vão crescendo, vão pegando uma certa idade, nós podemos ajudar, mas nós não podemos tomar todas as decisões por cada um deles. Há muitos que aqui estão ou que não vieram, por quê? Eu não posso ir porque como que eu vou deixar minha casa? Como que eu vou deixar as coisas lá dentro, né? Meu marido, meus filhos e tudo mais. Mas e se você morrer? Como é que vai ser? Quem que vai cuidar? Como que vai ser a sua vida, né? Às vezes, nós atrapalhamos mais do que nós ajudamos. E a gente acha que a gente é fundamental naquele momento. E às vezes a gente não é. Às vezes a gente tem que sair um pouco de cena para deixar as coisas caminharem. Né? Com certeza você vai voltar lá na sua casa, agora depois desse retiro, e você vai ver que muitas coisas caminharam melhor do que você, estando lá. A gente tem essa ilusão de que a gente é fundamental. Não, deixa, eles vão se virar, ninguém vai morrer de fome, ninguém vai ficar pelado porque não tem roupa para vestir. Pelo contrário, as coisas vão continuar acontecendo. E nós temos que aprender a nos desligar um pouco e viver um pouco a nossa vida. Não é pecado você ter o seu momento de lazer, ter o seu momento de privacidade e ter as suas coisas. É claro que a gente vai se importar sim com as pessoas, a gente vai ajudar naquilo que a gente pode, mas existe uma coisa que se chama vida, e cada um tem a sua, e nós precisamos viver a vida nossa, a sua vida. Por isso que é importante você ter momentos de lazer, momentos de onde você possa conversar com as pessoas, momento onde você possa partilhar a sua vida com as amigas que você tem. Né? E é importante a gente saber assim, e nesse livro também eu falo, que a gente tem que saber distinguir entre o amar e o gostar. Não sei se vocês sabem a diferença. O amar é algo que a gente tem, que é para todo mundo. O amar é um imperativo que é para todos nós. Amar é a gente fazer o bem, é a gente respeitar, é a gente ajudar. Agora, a gente não vai gostar de todas as pessoas. Nós até temos que amar todas as pessoas, mas nós não precisamos gostar de todas as pessoas. Mas como que é isso? Por quê? Porque o gostar está no sentido do sentimento. Eu gosto de pessoas, né? Aquela coisa assim que você chega e você começa a conversar com a pessoa e logo parece que o seu santo bate com o do outro, né? A gente começa a falar, rir, contar piadas. São pessoas que a gente gosta de estar. Na vida a gente vai ter poucas pessoas assim. Talvez 5, 10 pessoas que a gente gosta de estar e a gente se sente bem em estar com aquela pessoa. A gente senta, a gente abraça, a gente... passa o dia inteiro com aquela pessoa e parece que o tempo não passou, né? Por quê? Porque a gente gosta dessas pessoas. Então mas o amar está no outro lado, porque eu preciso amar todas as pessoas. Eu preciso ajudar, respeitar, não falar, mesmo que aquela pessoa seja uma que, como o Padre Léo disse, né? Às vezes assim, quando Deus deu a chatura, a pessoa entrou 5 vezes na fila, né? Porque ela pegou mesmo, né? Aquela pessoa chata que a gente não consegue, mas infelizmente a gente tem que aprender a conviver. E aí a gente tem que fazer o quê? Tem que ter dentro de nós algo que nos leva também a essas pessoas. E por isso é importante a gente buscar,
né, ter esse momento. Quando eu falei de chatura, você já conhece algumas, né? Porque o tema é bem familiar. Mas é isso que acontece. Só que também, gente, a gente não precisa ficar criando problemas, criando dificuldades. Muitos de nós criamos esses problemas, essas dificuldades, e a gente faz, sabe assim, uma tempestade num copo d'água. A gente não precisa ficar vivendo do problema. Se você fizer um teste, pegar uma parede branca e colocar um pontinho preto nessa parede branca e você fixar o seu olhar somente naquele pontinho, o que vai acontecer? Daqui a pouco a sua vista ela começa a embaralhar e você vai ver tudo preto. Por quê? Porque você fixou só naquele ponto. Mas ao passo que se você olhar para o lado e olhar para o outro, você vai ver que a parede está toda ali. Tem muito mais campo para você olhar. Então, às vezes, a gente, né, e a gente tem essa tendência de olhar só os problemas que nós temos. E olhar com uma lente de aumento. E vai aumentando, e a gente acha que o problema que a gente tem é maior do que todos os outros. Ah, não, porque lá em casa não, é muito difícil. Meu Deus, eu não consigo. Ah, no meu grupo é muito difícil. E a gente só fixa naquele problema. Não, a gente tem que desviar, né? A gente tem que ser sensível a olhar as outras coisas, a olhar tanta coisa boa que Deus dá para nós, tantas coisas, né? Aqui em Betânia mesmo, né? Se você parar para olhar, você vai olhar essas plantas, você vai olhar a natureza, você vai olhar tantas coisas e tantas coisas boas que tem na sua vida. Às vezes a gente é capaz de passar todos os dias pelo mesmo caminho onde a gente vai para o trabalho e a gente só vê aquele caminho. A gente não é capaz de olhar para o lado e ver, meu Deus, olha mesmo, tem uma planta ali, olha ali tem um animal, ali tem um cachorrinho, ali tem um outro, tem uma coisa, e a gente poder iluminar o dia da gente. E é isso que vocês vão ter que fazer daqui para frente. Vocês vão chegar lá na casa de vocês, não vai ter mudado muita coisa não. Você mudou, porque você fez esse retiro, você fez esse encontro com Deus, você passou pela noite da misericórdia, você teve a oportunidade de ouvir tantas coisas, de viver tantas coisas aqui, mas quando você chegar lá, os problemas vão estar lá e você vai ser infeliz por causa disso? Não! Você tem que olhar para frente e olhar para algo positivo, olhar para as coisas positivas da vida e olhar que Deus tem um projeto, um plano para você e você pode ser esse instrumento de Deus aonde você quer, onde você vai estar. E Deus vai te dar tantas oportunidades de você ser diferente. Você é que tem que levar o sorriso para a pessoa, não ficar esperando que o outro sorria para você. Tem muitos de nós que às vezes nós aumentamos tanto o problema, né? Por exemplo, alguém que a gente conhece e a gente passa perto dessa pessoa e a pessoa não falou bom dia para a gente. E aí parece que o dia acabou, né? Ai, meu Deus, aquela pessoa, ela não me falou bom dia. Ai, eu não sei o quê. Não precisa disso, né? Se ela não falou, o problema dela. Talvez ela tenha dormido mal, talvez ela estava com um monte de outros problemas. O importante é que você faça a sua parte. Se for em Curitiba, não vai ter dia daí. Eu já ouvi isso essa semana, inclusive. Alguém falou assim... Tem gente que fala até que nem no... Tem gente que diz que nem no elevador não fala bom dia, né? Então... Mas é isso mesmo, a gente tem que fazer a diferença. A gente tem que ser essa pessoa que faz a diferença lá, né? Por exemplo, a depressão, que eu falo aqui nesse livro. A depressão, o que é? A depressão é a gente se fechar num quarto e se fechar nos nossos problemas e achar que não tem mais solução. A depressão, é claro, é uma doença que precisa ser tratada, que precisa ser medicada, que eu preciso buscar remédio. Mas 50% é o remédio.
Os outros 50 é aqui, ó. Se a gente não mudar o nosso pensamento, não vai valer de nada. Você vai tomar um monte de remédio, você vai ficar dopada, você não vai conseguir ver as coisas. Por quê? Porque você não mudou. O remédio por si só, ele não vai fazer todos os efeitos. Ele pode até ajudar no momento que a gente precisa, mas também a gente não precisa se tornar dependente dele. A gente tem que mudar o pensamento, né? E quando a gente está num processo depressivo, a gente quer se isolar. E a gente vai se isolando, vai se isolando, vai se fechando num quarto, e aquele quarto vai ficando escuro. E o quarto aqui não é só o ambiente. O quarto é o nosso coração, que a gente vai fechando, se fechando, e a gente não quer mais ter contato com as pessoas, a gente não quer mais se relacionar, e a gente vai indo, e o quarto vai ficando tão escuro que a gente não vê nada. Você pode fazer a experiência, quando você está num quarto escuro, você não tem dimensão das coisas, né? Você pode bater o pé, pode bater a perna na cama, em algum lugar. Por quê? Porque a gente não vê. Quando a gente não vê, tudo é estranho para nós. Por isso que a gente tem que ir aos poucos abrindo uma frestazinha, abrindo aos poucos. Daqui a pouco você abre a janela, você deixa a luz do sol entrar e você consegue ver as coisas. E quando a gente tem a possibilidade de ver tudo, a gente vê até as coisas que a gente não quer, né? Vê a poeira em cima da cama, lá em cima do móvel, a gente vê tudo, e aí a gente se obriga a fazer as coisas. Não quero deixar isso sujo, então eu vou pegar um pano, eu vou limpar, eu vou arrumar, eu vou ajeitar. Por quê? Porque a luz está entrando. E quando a gente precisa trabalhar essa depressão, a gente precisa trabalhar isso, deixar a luz entrar. E a gente tem que se desafiar. E não é porque a gente não quer, né? Às vezes a gente não quer sair, mas eu preciso sair. Se você não tomar decisão, se você não for firme com você, certamente você vai perder o brilho da sua vida, você vai perder o sentido da sua vida. O suicídio que eu falo aqui é justamente isso. O suicídio, ele não acontece uma vez só na nossa vida, ou na vida da pessoa que tira a própria vida. Não é um ato extremo só lá. O suicídio vai acontecendo nos pequenos suicídios da nossa vida. Toda vez que você desiste, toda vez que você foge, que você não tem coragem de enfrentar um problema, você está cometendo um pequeno suicídio na sua vida. E que isso vai acrescendo, sabe? Vai juntando, e daqui a pouco você não vê mais nenhuma outra possibilidade a não ser tirar a própria vida. Por isso que a gente tem que, nas pequenas coisas, a vida da gente está assim, ó, olha para a palma da sua mão aí, ó. A sua vida está na palma da sua mão. É nós que precisamos mudar a nossa vida. Não é a outra pessoa, não vem de fora, vem de dentro. Nós é que precisamos mudar, enfrentar os problemas, enfrentar as dificuldades. Não é fácil. Às vezes acontece algum problema lá dentro de casa, né? Não é fácil a gente sentar e falar assim, ó, vamos sentar aqui, vamos resolver, vamos conversar. Mas quando a gente tem essa coragem, as coisas não são tão grandes quanto a gente imagina. Porque às vezes a gente conversando, a gente chega a um ponto, eu posso mudar um pouquinho, mas ele também pode mudar um pouquinho, ela também pode mudar um pouco. E quando a gente muda um pouquinho cada um, as coisas começam a tomar uma nova forma dentro da nossa vida. Acontece que a gente sempre foi habituado a fugir. Não, deixa assim, não fala nada não. Deixa para amanhã. E a gente vai deixando e o problema vai crescendo. E às vezes a gente não tem coragem, né? Tem uma experiência aqui nesse livro que eu falo, de uma moça, e é a respeito do sentimento de culpa. Uma moça, ela veio conversar comigo, e ela já tinha participado uma vez de um retiro. Essa moça, ela tinha muito problema com a mãe dela. Ela não conseguia se dar bem com a mãe, sabe? Desde criança, desde muito pequena, as duas sempre naquela dificuldade, né, com a mãe. E cresceu, ela casou, ela já tinha seus 30 anos, já tinha uma filhinha de uns 6 anos. E esse problema persistia. Até que um dia ela foi fazer um retiro, nem era aqui em Betânia, era em outro lugar. E ela passou por um momento de cura interior e tudo mais, e foi revelado a ela que ela precisava buscar, né, enfrentar esse problema. Chorou muito e tudo mais, chegou lá, foi conversar com a mãe dela. Falou, mãe, eu preciso, né, a gente precisa conversar, precisa esclarecer isso.
E aí as duas sentaram e tudo mais. E aí a mãe dela abriu o coração para ela. Falou assim, realmente, nós tivemos um problema, né? É assim, eu, né, quando fiquei grávida de você, era solteira, eu tinha muita dificuldade, não tinha, né? E seu pai foi embora, não quis assumir. E eu resolvi que eu não ia ter você. Eu ia praticar o aborto, né? E aí, então, essa pessoa, ela, né, tomou uns remédios e tudo mais, né? Teve seus problemas, e ela foi para o hospital. Chegando lá no hospital, falou para o médico, né? Olha, eu, né, cometi o aborto, eu preciso vir aqui, porque eu preciso fazer todo aquele processo, né? Aí o médico foi, examinou e falou assim, olha, não posso fazer nada por você, porque você não abortou. Ela falou assim, não, eu fiz, eu tenho certeza que sim, tudo mais. Mas o que aconteceu? Ela estava grávida de gêmeos. Um morreu, o outro não. E quem não morreu foi essa moça, que depois nasceu, né, e tudo mais. E ela tinha, então, esse grande problema com a mãe dela. Né, e ela não conseguia. E o problema que ela tinha com a mãe, ela reproduzia também com a filha. Ela também não conseguia ser boa mãe, ela não conseguia aceitar a filha. Ela, né, tinha todo aquilo, apesar de ser só 6 anos, né? E aí tá bom, ela reconciliou com a mãe, né? Se perdoaram e tudo mais, choraram bastante, tá? Aí passou um tempo, ela veio fazer um outro retiro aqui em Betânia dessa vez. E aí ela, apesar de ter se reconciliado com a mãe, não conseguia ter um relacionamento com a filha. Ainda não tinha resolvido. E aí aqui no retiro em Betânia, ela também, num momento de cura interior, também percebeu que ela precisava dar um passo a mais. E o que é que ela tinha? Ela conseguiu até sentir, assim, ela falava que ela sentia até o gosto amargo do remédio que a mãe tinha tomado. E ela tinha um sentimento de culpa tão grande, por quê? Porque ela disse assim, que naquele momento ela queria segurar o outro bebê. E ela não conseguiu, né? E ela se sentia culpada de ter nascido e o irmãozinho e a irmãzinha ter morrido. E por isso que ela, quando olhava para a filha dela, ela trazia à mente tudo aquilo inconsciente. Isso não é consciente, gente. Inconscientemente ela trazia tudo isso que a aprisionava. E ela carregava dentro de si um sentimento de culpa tão grande que ela não conseguia ser feliz. Porque ela achava que ela era culpada. Vejam vocês que era uma pessoa que tinha tudo para ser vítima e não culpada. E aí, então, o que ela fez? Ela teve que trabalhar isso, teve que buscar, né, na espiritualidade, né, com psicólogos e tudo mais, para quê? Para que ela pudesse se libertar disso. Por isso que às vezes a gente carrega culpas que não são nossas, que a gente não precisa sofrer por causa disso. São traumas que a gente traz no coração. Por isso que os retiros, os momentos da Noite da Misericórdia são muito importantes para nós. Para quê? Para que a gente possa colocar para fora todas essas culpas que não são nossas e que nós não precisamos sofrer por causa disso. Né? Tudo aquilo que você viveu, né, na sua infância, na sua adolescência, até mesmo no útero da sua mãe, muitas vezes são coisas que você vai trazendo dentro de você e que você precisa colocar para fora isso. Por isso que a gente não pode perder a oportunidade. Se você tem a oportunidade de ter um bom psicólogo, vá procurar esse psicólogo, conversar, colocar para fora. Às vezes um amigo que você tem, que, como eu te falei, que são poucos os amigos que a gente tem, mas às vezes a gente precisa ter um, pelo menos, que nos escute, que a gente possa dizer da nossa história, que a gente possa colocar para fora. Isso nos ajuda muito a ser pessoas mais libertas, mulheres de coração curados, mulheres que possam ter, né, a graça de poder viver a sua vida e uma vida plena. Um bom diretor espiritual, né, a gente precisa distinguir o que é uma direção espiritual e o que é uma confissão. A confissão você vai lá para você contar os seus pecados, coisas objetivas. A direção espiritual você vai para você colocar os seus problemas, para colocar a sua história, para colocar, né? Pode ser um padre, pode ser uma freira, pode ser um amigo, pode ser alguém que tem, né, uma caminhada que você possa escolher ele
ou ela para ser o seu diretor espiritual, para te ajudar nessa caminhada. Então a gente precisa ter isso. Nós necessitamos de partilhar a nossa vida, de abrir o nosso coração. Chega da gente ficar sofrendo, e sofrendo coisas que às vezes vão estourar até mesmo numa doença. Quantos de nós, né, tem às vezes aqueles problemas de erisipela, problemas de câncer, problemas de estômago. Por quê? Porque são problemas que estão dentro de nós, mas não são físicos. Mas eles acabam se tornando físicos, por quê? Porque a gente acha que está tudo bem. A gente acha que está tudo certo, deixa passar. E a gente acha que colocando uma máscara, né, não a máscara do Covid, mas colocando uma máscara em nós, que vai dar tudo certo. Não, gente, a gente tem que enfrentar. E não é fácil isso, né? Eu, durante, acho que 5 anos, por exemplo, eu fiz um acompanhamento. Até era o nosso psicólogo, era o bispo agora, que é aqui de Florianópolis, né, Dom Wilson. Dom Wilson, ele era formador nosso no seminário, e ele foi fazer um curso em Roma, né, de psicologia e tudo mais, e ele voltou. E quando ele voltou, ele pegou a gente, né, para as primeiras turmas de cobaia, né? Então a gente estava lá no seminário e toda semana a gente tinha uma conversa com o psicólogo. Não era fácil. Por quê? Porque ele era assim, ó, você chega, você tem que falar. Ele não falava nada, era 45 minutos. Se você não falasse nada, ele ficava olhando para sua cara. Ele é da linha do Hula. É um psicólogo cristão que tem uma escola em Roma, e ele fez esse curso lá. Então você chegava lá e você tinha que falar. No início é fácil, né? Você começa a falar da sua história, começa a falar da sua mãe, começa a falar disso, não sei o quê. Mas é só no primeiro mês. Depois acaba o assunto. E aí você tem que mergulhar em você e falar dos seus sentimentos, das coisas que você tem e que são seus traumas e que você tem que colocar para fora. Por quê? Porque você precisa, se a gente não coloca para fora, aquilo vai aprisionando a gente. E a gente vai se tornando assim, vai se sufocando, sabe? Aquela coisa assim, eu tinha muito medo de falar em público. Quando eu ia para a escola, quando eu era criança, assim, eu ficava, ai meu Deus, tomara que a professora não me chame, tomara que a professora não me chame. E aí ela falou assim, hoje eu vou escolher alguém. Podia saber que já era eu, né? Porque aí você ia se escondendo e tudo mais. Você ali atrás, leia para nós. E aí você tinha que enfrentar, né? Enfrentar aquele medo. Que depois que você enfrenta, o que pode acontecer? Talvez você faça alguma coisa errada, alguém até pode rir de você, mas que diferença isso faz? O mais importante é você enfrentar o problema. E você sair vitorioso porque você conseguiu. E se você não conseguiu dessa vez, você vai conseguir da outra vez. Você vai à frente, entendeu? E se não deu dessa vez, vai da outra, da outra. O importante é você estar bem, é você enfrentar isso, né? E na vida da gente, a gente tem que enfrentar. As dificuldades estão aí para todos nós. Os nossos complexos. Porque eu sou muito gordo. Eu não sei o quê. Porque eu sou muito baixo. Porque eu sou muito grande. Porque eu sou muito feio. Porque eu sou... Não, gente. Cada um de nós aqui tem dons especiais. Tem dons e talentos especiais que só Deus colocou em nós. E que servem para que a gente possa embelezar o mundo. A gente precisa descobrir o que a gente sabe fazer de melhor. Você sabe qual que é o seu dom? O que você sabe fazer de melhor? Às vezes a pessoa sabe o que? É ouvir. Às vezes falar. Às vezes cozinhar. Tem gente que faz uma comida que... Meu Deus do céu! E aquela tia lá que mora lá no céu. Meu Deus, ela faz um arroz doce, não é? Ninguém faz igual a canjica que ela faz. Ou sei lá qual, o que é o prato lá? Um sagu, uma moqueca. Todo mundo faz igual. Se olhar na internet, tem lá a receita. Mas aquela pessoa faz que é especial. Por quê? Porque tem o toque, né? Então tem uma pessoa que sabe acolher. Você vai na casa daquela pessoa, meu Deus do céu,
Ela não fez nada de especial, mas a gente se sente em casa. A gente se sente bem. E não precisa ter muita coisa não, gente. Para saber acolher, para ajudar a pessoa, a gente não precisa... Às vezes a gente fica esperando uma grande oportunidade para que a gente possa fazer o bem. E o que a pessoa está precisando? Precisando só de um sorriso. Às vezes o seu sorriso, o seu bom dia naquele dia, está ajudando tanto uma pessoa que para a gente, às vezes não é nada. Mas para o outro faz muita diferença. Então a gente precisa aprender nessas pequenas coisas da vida, saborear a vida da gente. O Padre Léo tem um livro que chama Saborear a Vida. É justamente isso, saborear, as coisas que a gente faz. Se você tem que fazer alguma coisa, faça bem feito. Se você vai fazer um arroz, que seja, faça o melhor arroz que você puder. Mas não faça de qualquer jeito. Faça, coloque o tempero, coloque amor naquilo que você faz. E o que a gente tem? Quando a gente faz alguma coisa, qual que é a nossa alegria? É ver o outro feliz, não é? Porque ninguém é feliz, por exemplo, fazendo uma comida tão gostosa, mas só para a gente. Não, a gente quer fazer por quê? Para que o outro saboreie, para que o outro partilhe conosco. É a nossa alegria de poder partilhar essas coisas com o outro. Então a gente precisa aprender a fazer isso, a reconquistar cada dia o sentido da nossa vida. E o Padre Léo, ele tinha muito isso. A Betânia, ela começou nesse biguá. Não nesse biguá, mas num biguá como esse, lá em Minas Gerais. A Betânia que o Padre Léo sonhou foi vivida assim. O Padre Léo fala assim que eles eram 8 irmãos, era uma casinha pequena, eles tinham muito pouco para viver, tinha um guarda-roupa que tinha 2 portas só, cabia a roupa de todo mundo e ainda eles brincavam de esconde-esconde dentro do guarda-roupa, Então significa que era muito pouco realmente que eles tinham, e que vocês vão ver depois aqui dentro do biguá. Mas não faltava era amor naquela família. Não faltava era partilha. Não faltava era pessoas que pudessem ajudar, Dona Nazaré, a mãe do Padre Léo, ela tinha um problema numa mão, Ela tinha só, assim, uma mão um pouco defeituosa, Mas era uma pessoa que fazia de tudo, cuidava de toda a família, cuidava dos 8 filhos, cuidava do seu Quinzinho, o seu Quinzinho também trabalhava na roça, mas não faltava amor. E às vezes a gente tem tanta coisa, tanta facilidade, não é? Hoje tem máquina de lavar, máquina de secar, geladeira, fogão, tem micro-ondas, liquidificador, enfim, uma infinidade de coisas que a gente tem, que era para facilitar a nossa vida, mas ao contrário, às vezes nos complica. Porque às vezes a gente não tem mais tempo. Não tem mais tempo para sentar. E isso é muito importante. Talvez lá na sua casa, cada um trabalha num horário. Ok, não consegue fazer tudo isso num dia? Não tem problema todos os dias. Mas escolha um dia para que você possa sentar à mesa. Uma refeição. E coloque de lado, se puder, coloque bem de lado, mas bem longe o seu celular. Porque às vezes a gente está tão próximo das pessoas, mas tão distante do coração. Porque a gente senta na mesa e a gente, cada um com o seu smartphone, Cada um no seu mundinho, cada um partilhando a vida com outra pessoa que está tão longe. E às vezes a gente se esquece de conviver com as pessoas que estão do nosso lado. E às vezes a gente só vai lembrar disso depois que a pessoa foi embora. Quantos de nós às vezes chora não pela saudade, mas pelo remorso de não ter vivido com a pessoa, de não ter ido lá, de não ter feito uma visita, de não ter até mesmo passado uma mensagem, feito uma ligação. E a pandemia nos ensinou isso, que o mais importante não são as coisas que nós temos, mas são as pessoas que estão perto de nós, as pessoas que nós amamos, que nós devemos cultivá-las dentro do nosso coração. Porque senão passa, gente, a vida passa tão rápido, tão depressa, que às vezes a gente não sabe nem o que fazer. A gente olha e fala assim, meu Deus, como eu queria ter apenas mais um dia com aquela minha mãe, com meu pai, com meu filho que se foi. Como eu queria ter vivido isso, Como eu queria ter feito essa experiência. E às vezes a gente pode fazer.
Quem de vocês aqui vai estar vivo amanhã? Levanta a mão. Quem é que sabe? Não, já mataram ontem, né? Hoje já viveu. Então, mas a vida da gente, vale pelo hoje que nós temos. É o presente que nós temos e que não vai voltar atrás. As experiências que nós deixamos de viver, a gente não consegue recuperar. Vão vir outras experiências, mas a gente não sabe quanto tempo ainda a gente tem, nem quando a gente vai encontrar. Por isso que a família da gente é o bem maior que a gente tem. E a família que eu falo aqui não é só a família de sangue, é a família que Deus nos deu. São os amigos, as pessoas que estão perto de nós, e que a gente tem que valorizar esses momentos. O fato de você ter saído da sua casa, viajado tanto tempo para estar aqui, foi algo muito importante na sua vida, porque você veio não para fazer alguma coisa. Eu falava até com a Ângela aqui, né, que vocês estão muito acostumadas a sair para fazer, né, para trabalhar, para estar organizando, trabalhando nos bastidores e tudo mais. Mas hoje vocês vieram para se reabastecer, para ter um encontro com Deus, um encontro consigo e também um encontro com aqueles que estão perto de nós. Por isso eu queria que você fechasse seus olhos agora e que você pensasse nas pessoas que Deus te deu, como elas são importantes na sua vida e como você deve valorizar essas pessoas. O mais importante não é a casa que nós temos, não é o carro que a gente comprou, não é as coisas, as roupas que a gente tem. O mais importante, gente, são as pessoas que Deus colocou na nossa vida. É a família que Deus te deu. Por isso eu queria que você pensasse na sua família nesse momento, no seu pai, na sua mãe. Talvez não estejam nem aqui presentes, né, nesse mundo mais. Mas o Padre Léo tem uma frase que diz assim, que a presença física é a mais pobre das presenças. Quando nós pensamos, quando nós trazemos ao coração, a pessoa se torna presente na nossa vida. Por isso que nesse momento, nesse Biguá, aonde nasceu a comunidade Betânia, onde a família do Padre Léo foi tão importante, porque foi ali na família que ele conseguiu visualizar, foi ali na família que ele conseguiu experimentar toda a obra que ele podia fazer. Que nesse lugar aqui do Biguá, você também possa pensar na sua família e trazê-los nesse momento, para que eles também possam sentir através de você toda a bênção, toda a graça, toda a conexão. E você vai ser instrumento desta energia abençoada que vai chegar no coração de cada um. Talvez não estejam aqui mais nesse mundo, mas com certeza estão presentes no coração de cada um de nós. Coloque sua família nesse momento. E muitas vezes o que nós queremos não é só uma casa bonita, uma casa bem feita, mas o que nós queremos é que haja amor dentro desta casa, é que haja partilha, é que haja um coração que se perdoe, um coração que cultive os valores. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, mãe que ora pelos seus filhos, não tenha medo de valorizar, de cultivar os valores da família. Não importa se na outra família, se no outro vizinho não é assim, mas a sua casa tem que ser um lar cristão. A sua casa tem que ser um lar onde você possa viver todos esses valores que Deus colocou na sua vida e que foram passados para você através dos seus avós, através dos seus pais, de coisas que talvez para o mundo hoje são coisas ultrapassadas, mas que não são. Por quê? Porque Deus está presente nessas coisas e a sua família pode ser melhor se você cultivar Deus dentro da sua casa. E para encerrar esse momento nosso de reflexão, eu queria voltar o foco agora para você que está aqui. Você que saiu da sua casa, você que veio para cá, você que viveu esse momento, né, desse retiro, que
você pudesse valorizar as coisas boas que Deus colocou em você, os seus dons, os seus talentos. Por isso que cada dia de manhã você possa olhar no espelho e você possa admirar a obra que Deus fez em você. Que você possa olhar para o espelho e dizer assim: que gracinha, que coisa linda, né? Eu queria que você olhasse aí para o rosto das outras pessoas que estão aí perto de você. E fala para outra assim: que gracinha, que coisa linda, né? Eu pergunto para vocês, existe alguém igual a você? Alguém parecido? Até pode ser, né? Parecido, tem o irmão, às vezes os gêmeos, né? Até tem gêmeos que nascem e às vezes a gente não consegue perceber a diferença. São tão iguais, né, que a gente não consegue. Mas se você conseguir conviver com essa pessoa uma semana, você já consegue distinguir. Esse é fulano, esse é ciclano. Por quê? Porque cada um tem um jeito. Mesmo que seja aparentemente quase igual, mas cada um tem o seu jeito de ser, tem o seu jeito de falar, tem o seu jeito de agir, de sorrir. Por quê? Porque cada um de nós aqui é diferente. Ninguém de nós é igual a ninguém. E quando a gente não é igual, a gente não pode se comparar. Eu não posso comparar essa mesa com o Mateus, por exemplo. Porque a mesa é uma coisa, o Mateus é outra, né? É uma gracinha. Bem gordinho. Então, nós também não temos que nos comparar, porque cada um de nós foi criado por Deus, único, irrepetível. Por mais que a gente viva mais 50, 60, 100 anos que a gente possa viver, todos os que nascerem antes de nós, que nasceram antes de nós, e os que nascerão depois de nós, serão totalmente diferentes de nós. Por quê? Porque nós só existimos um. E nós acreditamos que a nossa vida é uma só. Aliás, dividida em 3, né? A nossa vida é dividida em 3. A primeira vida nossa é a vida no útero da mãe. Uma vida que a gente viveu lá, que era muito bom, a gente estava seguro, tranquilo, mas chegou um determinado momento que precisava nascer. Ontem nasceu a sobrinha do Padre Vicente. A filha da Bruna. Nasceu. Porque a Bruna já morou aqui, isso. Ontem nasceu, né? Por quê? Porque chegou um momento, tem que nascer, né? E por mais que seja bom lá dentro do útero da mãe, nós não voltamos para lá, não é? Por quê? Porque a gente nasce para a vida aqui fora. E a gente vive essa segunda vida aqui fora. Essa vida aqui a gente não sabe quanto tempo. Lá dentro da mãe, até a gente sabe que é de 7 a 9 meses, né? Tem gente que está apressadinho, quer nascer de 7, né? Mas geralmente é de 9 meses. Agora aqui a segunda vida, a gente não sabe quanto tempo. 1 ano, tem pessoas que vivem 2 dias, tem pessoas que vivem 50 anos, 100 anos, 105. Não sabemos o tamanho da nossa vida aqui fora. O que nós sabemos é o hoje, é o presente. O amanhã a gente não sabe. Mas chega um determinado momento em que também nós precisamos partir para uma outra vida. Agora uma vida eterna junto de Deus. Por isso que tudo que a gente faz aqui conta para a nossa vida depois. Por isso que a gente tem que fazer o bem, a gente tem que ser pessoa do bem, a gente tem que ser pessoa que dê risada, pessoas que ajude as outras pessoas. Eu sempre falo assim, que a gente tem que ser um leite bom. Vocês já viram, talvez já tiveram essa experiência de ver, nas fazendas, tem aqueles galão de leite que fica assim na porta da fazenda, que o pessoal coloca o leite, daí passa o leiteiro e pega e leva tudo pro laticínio, né? Antigamente tinha isso, hoje eu acho que nem tem mais isso. Tem ainda, né, em algum lugar. O que acontece se a gente pegar um copo de leite azedo e jogar no
um latão de leite bom? Azeda tudo, não é? Tem muita gente que é leite azedo. Infelizmente. Tá todo mundo alegre, feliz, conversando lá, uma rodinha de conversa, de alegria. Aí chega aquela pessoa azeda e começa a chegar e começa a conversar e começa a falar das coisas ruins. E logo, logo azeda todo mundo, não é? Às vezes a gente até sente um corpo ruim, não é? Meu Deus, aquela pessoa tem uma energia tão negativa. Onde que ela chega, ela consegue... Meu Deus do céu. Tem muita gente leite azedo. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser esse leite azedo, gente. A gente tem que alegrar o mundo com a nossa presença. Temos que fazer a diferença positivamente e deixar marcas, rastro de Deus. O Padre Léo dizia que a gente deixar rastro de Deus aonde a gente passar. Por outro lado, tem as pessoas do bom velório. Vocês já viram pessoas assim? Pessoas que são convidadas especialmente para os velórios. Porque a pessoa, ela chega, onde ela chega, ela consegue alegrar as pessoas. Ela começa a contar piada, ela fala coisas. De repente o defunto está lá sozinho, lá e está todo mundo lá fora ouvindo as piadas dela. Por quê? Porque as pessoas gostam de estar com ela. É assim que a gente tem que ser. Pessoa do bom velório. Pessoa que vai, que fala coisa boa. Que tem problema, todo mundo tem problema, gente. Quem que não tem? Se eu dizer para vocês aqui, ó, que Betânia é um céu, que ninguém tem problema. Ó, já começou a rir. Porque não é assim. Se você fosse morar aqui dentro, você ia ver quantos problemas que a gente tem, quantas dificuldades, quantas coisas que acontecem aqui dentro, que só por Deus. E a gente fala assim, meu Deus do céu, será que é esse mesmo caminho? Mas se as pessoas vêm aqui, elas vão ficar falando dos problemas? Não, vamos falar de coisa boa. Os problemas depois a gente resolve. O Padre Léo tem uma frase assim, ó: um problema que não tem solução já está resolvido. Porque se não tem solução, não adianta você ficar. Deus vai resolver, né? A gente tem que fazer, faça a sua parte, o resto Deus faz. Então a gente não tem que ficar focado nesse problema, nessas dificuldades. Viva bem o seu momento. Seja uma pessoa do bem, uma pessoa que possa acolher as pessoas, uma mãe que ora pelos filhos, mas não fique só orando pelos problemas. Ore também pelos dons que o seu filho tem, para que esses dons possam aflorar, que esses dons possam ser maior do que os problemas que eles têm. Às vezes a gente só reza pelo problema. Meu Deus, retira ele da droga, retira ele da droga. Não, reze pelas coisas boas que ele tem também. Os dons que ele tem, que talvez ele não conseguiu descobrir, ela não conseguiu descobrir ainda. Vamos rezar pelas coisas boas, porque as coisas boas podem ajudar a florir as coisas que não são boas. Então a gente precisa, né? Você tem que se cuidar, olhar para você e gostar de você. Por isso um batonzinho, não sei como é que chama isso aí que vocês passam, né? Passa um brilhozinho. A minha mãe ali tem 80 e poucos anos. Isso, faz um peeling para vir para o retiro, né? Isso não tem problema, mas depois vai melhorar, vai ficar bonita, né? A minha mãe tem ali 80 e poucos anos, a irmã ontem foi lá, né, conversar com ela, e ela gosta de uma roupinha com brilho, né? Se vai comprar uma roupa para ela, tem que ter um brilhinho para ela poder sair e poder, né, brilhar. Então vocês têm que brilhar, não só na roupa, mas brilhar no sorriso, brilhar na vida, né? Eu queria que você ficasse de pé agora. E agora... eu queria lembrar que o Padre Lúcio é do Bom Velório. Do Bom Velório. É, isso aí. E aí agora eu queria que você, né, nesse momento, né, que você desse um grande abraço, mas um abraço bem apertado mesmo, em alguém muito importante para você. Alguém que de fato faz a diferença na sua vida. Por quê? Porque Deus colocou todos os dons. Queria que você abraçasse a você mesmo. Não. Que você abraçasse você mesma. E ao ouvir essa canção, que
que você possa dizer assim: hoje vale a pena. Eu não sei mais quanto tempo eu tenho, não sei, mas vale a pena amar mais, abraçar mais, viver mais, ser pessoa do bem, ser pessoa que ame, ser pessoas que, de fato, agora renovados por esse retiro, leva Deus para o irmão. Que Deus possa fazer de você uma mulher, uma mãe diferente, abençoada por Deus, abençoada porque tem muitos dons. Aproveite tudo que Deus deu para você, porque você é uma mãe que ora pelos seus